50 anos depois, capítulo 3, Sombras Domésticas, parte A. A vida das nossas personagens em Roma reiniciou-se sem grandes acontecimentos nem surpresas. Euvídio Lúcius, apesar do amor à província, experimentava a agradável sensação de haver voltado ao antigo ambiente, a ocupar um cargo mais elevado, no qual haveria de enriquecer, sobremaneira, os valores de sua vocação política ao serviço do Estado. Concedendo liberdade a Nestório, fizera questão de admiti-lo nos trabalhos do seu cargo e da sua casa, como cidadão culto e independentemente que era. Foi assim que o antigo escravo, alugando um cômodo de habitação coletiva nas imediações da Porta Salária, tornou-se professor de suas filhas e auxiliar de trabalho durante 8 horas diárias, com vencimentos regulares. Fora disso, o liberto ficava inteiramente livre para cuidar dos seus interesses particulares. E soube aproveitar essas folgas, valendo-se da oportunidade para consolidar a melhoria de situação. Assim é que à noite ensinava primeiras letras a discípulos humildes, que lhe contratavam serviços, facultando-se um vasto campo de relações e dando expansão aos seus pendores afetivos, em reuniões carinhosas que lhe propiciavam novas energias ao coração. Bastou um mês para que ficasse conhecendo os centros mais importantes da cidade, seus homens ilustres, monumentos, classes sociais, fazendo amizades sólidas na esfera humilde em que vivia. Apaixonado pelo cristianismo, circunstância que Euvídio Lúcius desconhecia, não se furtou a satisfação de conhecer os companheiros de ideal, de modo a cooperar com seu contingente na tarefa abençoada de edificar as almas para Jesus, naqueles sombrios tempos que o pensamento cristão atravessava, entre ondas largas de incompreensão e de sangue. A palavra fácil de Nestório, aliada à circunstância de suas relações pessoais com o presbítero Johannes, discípulo dileto de João Evangelista na igreja de Éfeso, circunstância que lhe facultava um mais amplo conhecimento das tradições de Jesus, proporcionou-lhe imediatamente um lugar destacado entre os companheiros de fé que 2 vezes na semana se reuniam à noite no interior das catacumbas da Via Nomentana, para estudar as passagens do Evangelho e implorar a assistência do Divino Mestre. O reinado de Adriano, embora liberal e justo de início, caracterizou-se pela perseguição e pela crueldade depois dos terríveis acontecimentos da Guerra Civil da Judéia. Posteriormente, a 131, todos os cristãos se viram compelidos a buscar novamente o refúgio das catacumbas para suas preces. Perseguição tenaz e implacável era movida pela autoridade imperial a todos os núcleos de ideias ou de personalidades israelitas. Os adeptos de Jesus apenas se reconheciam entre si, na cidade, por um vago sinal da cruz que os identificava fraternalmente, onde quer que se encontrassem. Nestório não desconhecia o perigoso ambiente. Buscando adaptar-se à situação quanto possível, de maneira a continuar servindo Cristo na sua fé íntima, sem trair o cumprimento dos seus deveres em consciência. Voltava a Euvídio Lúcius e a sua família extremado respeito e sincera estima. Jamais poderia esquecer que recebera de suas mãos generosas a liberdade plena. Era assim que se desobrigava de suas responsabilidades com satisfação e devotamento.
Em pouco tempo, chegava à conclusão de que ambas as jovens estavam devidamente preparadas para a vida, dado o seu grande cabedal de conhecimentos através da leitura. Mas Elvídio Lúcio, cultivando a sua simpatia da primeira hora, conservara-o no seu gabinete de trabalho, onde o liberto teve ocasião de lhe testemunhar o seu reconhecimento e admiração, fortalecendo-se cada vez mais os laços de amizade recíproca. Fazia já um mês que os nossos amigos tinham regressado a Roma, quando o censor Fábio Cornélio fez questão de abrir o seu palácio para a apresentação dos filhos a todas as figuras destacadas do patriciado. A essa festa, de larga projeção social, compareceu o próprio Adriano com o prefeito e Cláudia Sabina, enaltecendo o esplendor do acontecimento. Nessa noite memorável, para os destinos dos nossos personagens, tudo era um deslumbramento de luz e flores, na suntuosa residência do antigo bairro das Carinas. Nos jardins luxuosos brilhavam tochas artisticamente dispostas, enquanto no lago improvisado graciosas embarcações se pejavam de músicos e cantores. As melodias das harpas misturavam-se os sons das flautas, dos alaúdes e atabalhes, juntos dos quais escravos esbeltos e jovens erguiam vozes cariciosas e cristalinas. Mas não era só. Fábio Cornélio e Júlia Spinter, movimentando todos os recursos materiais, apresentaram uma festividade a rigor, de cujas características a aristocracia romana haveria de guardar indelével lembrança. Luzes em profusão, mesas lautas, flores preciosas extravagantes, adornos do Oriente, cantores e bailarinos famosos, apresentação de antílopes gigantescos que lutariam com escravos atléticos na arena preparada a capricho, para os fins a que se destinava. Gladiadores e artistas mesclavam-se com a legião de convivas em soberbo painel de maravilhosa alacridade. Cláudia Sabina, depois de algum esforço, conseguiu atrair a atenção de Elvídio Lúcio, que se lhe mostrava redil, interessando a palavra direta do imperador por sua figura e feitos. De vez em quando, uma referência carinhosa e vaga que o patrício recebia alarmado, receoso de voltar à recordação dos tempos inquietos da juventude. Enquanto isso, Lólio Úrbico, oferecendo o braço a Alba Lucínia, conduzia de leve as alamedas extensas e floridas em derredor do lago artificial que brilhava à luz da noite, num como deslumbramento. Retido propositadamente por Cláudia, junto do imperador, Elvídio ouvia a palavra generosa de César, a demonstrar evidente interesse pela sua pessoa. Elvídio Lúcio, exclamava Adriano com um sorriso afável e atencioso, folgo muito de revê-lo em nosso ambiente. E designando Cláudia Sabina, de pé a seu lado, acrescentava: Nossa amiga falou-me de sua preciosa capacidade de trabalho e eu o felicito. Tenho agora numerosas obras de importância em Tibur, onde necessito do concurso de um homem operoso e inteligente que traga consigo a volúpia da atividade. É certo que essas construções chegam no momento a seu termo, mas determinadas instalações requerem a contribuição de alguém com altos conhecimentos de nossas realidades práticas. Confiei a Cláudia a solução de numerosos problemas de arte, em que prima a sua sensibilidade feminina. Mas preciso de cooperação como a sua, dedicada e perseverante no concernente à parte administrativa.
Ser-lhe-ia agradável colaborar com a nossa amiga por algum tempo em Tibur? Euvídio compreendeu a situação difícil que lhe fora preparada. Em consciência, não poderia aceitar com satisfação semelhante encargo, mas César não precisava expressar uma ordem além da manifestação de seus desejos. Augusto, replicou o interpelado com reverência, Vossa gentileza honra os meus esforços. A deferência de tais responsabilidades constitui para mim um grato dever do coração. Cláudia Sabina esboçou um sorriso bem-humorado, dirigindo-se satisfeita ao imperador. Obrigada, César, pela escolha de colaborador tão precioso. Sinto que as obras de Tibur serão a maravilha inultrapassável do império. Adriano sorriu, lisonjeado, exclamando carinhoso como quem estivesse dispensando um favor raro. Está bem, cuidaremos do assunto no momento oportuno. E alongando o olhar enigmático pelas avenidas harmoniosas e floridas, onde pares numerosos se enfileiravam em alegrias francas, acrescentou: Mas que fazeis aqui, tão jovens, presos à minha palavra cheia de rotina e de austeridade? Diverti-vos, a vida romana deve ser um formoso jardim de prazeres. Euvídio Lúcio, compelido pelas circunstâncias, deu o braço à sedutora favorita, retirando-se vagarosamente em sua companhia, sob as vistas generosas e complacentes de Augusto. Cláudia Sabina não conseguiu dissimular a incoercível emoção que intimamente a afligia em face da situação que a conduzira ao braço do homem que polarizava suas aspirações de mulher. E, dados alguns passos, foi a primeira a romper o constrangedor silêncio. Euvídio, disse em voz quase súplice, reconheço agora a linha de responsabilidades sociais que nos separam. Mas será possível que me houvesse esquecido? Senhora, respondeu Patrício emocionado e respeitoso, dentro do nosso foro íntimo, todo o passado deve estar morto. Se vos ofendi no passado, confesso-me agradecido pelo vosso esquecimento. De outro modo, qualquer aproximação entre nós representaria uma fórmula de existência odiosa e impossível. A favorita de Adriano sentiu fundo a firmeza daquelas palavras que lhe gelavam o coração inquieto e sôfrego, retorquindo, todavia, sem vacilar. A mulher conquistada jamais poderá considerar-se mulher ofendida. As mãos que amamos nunca nos chegam a ferir, e eu, em tempo algum, consegui olvidar tua afeição. Imprimindo à voz uma inflexão de humildade, acrescentava: Euvídio, tenho sofrido muito, mas tenho te esperado em toda a vida. Vencida e humilhada na juventude, não sucumbi ao desespero para aguardar confiante o teu regresso ao meu amor. Quererias, porventura, aniquilar-me agora que te venho oferecer humildemente todos os tesouros da vida amontoados com zelo para te ofertar? As últimas palavras foram sublinhadas de profundo desencanto à face de si mesma, e Euvídio Lúcio, compreendendo o seu desapontamento, prosseguiu sem hesitar. Precisais considerar que jurei fidelidade e dedicação a uma criatura generosa e leal, além de estardes também vós comprometida com um homem nobre e digno. Acaso desejaríeis quebrar um voto contraído perante os nossos deuses? Nossos deuses? Repetiu a interpelada com uma ponta de ironia.
E chegam eles a impedir os divórcios numerosos de tantas personalidades da corte? E esses exemplos, porventura, não nos chegam de cima dos altos postos onde domina a autoridade direta do imperador? Não cogito de situações para, antes de tudo, satisfazer minha sensibilidade feminina. Bem se vê, replicou Elvídio irônico, que desconheceis a tradição de um nome de família. Os que desejam continuar os valores dos séculos que passaram não podem aventurar-se com as novidades da época, de maneira a permanecerem fiéis ao patrimônio recebido de seus ascendentes. Cláudia Sabina mordeu os lábios nervosamente, recebendo aquela alusão direta à sua antiga situação de plebeia, murmurando com altivez. Não concordo contigo nesse particular. Os triunfadores não podem ser os tradicionalistas, que recebem um nome feito para brilhar no mundo, e sim os que, triunfando da própria condição e do meio ambiente, sabem elevar-se às culminâncias sociais, como as águias da inteligência e do sentimento, obrigando o mundo a lhes reverenciar as conquistas e os méritos. O orgulhoso romano sentiu a azedia da resposta, sem encontrar recursos imediatos para revidar com as mesmas armas. Porém, a antiga plebeia acrescentou com um sorriso enigmático: apesar da tua impassibilidade, continuarei aguardando as minhas esperanças. Acredito que não deixarás de aceitar a honrosa incumbência de Augusto para a conclusão das obras de Tibur, que atualmente constituem a sua preocupação de todos os instantes. Sim, murmurou Patrício, algo contristado, terei de cumprir as determinações de César. Preparava-se a favorita para retorquir quando Públio Marcelo, companheiro de Lólio Úrbico em seus notáveis feitos de armas, se aproximou ruidosamente, roubando-lhes a possibilidade de prosseguir na confidência e atirando-lhes um convite amável. Amigos, exclamou, esfuziante de alegria, acerquemo-nos do lago. Virgílio Prisco vai cantar uma das suas mais belas composições em homenagem a César. Elvídio e Cláudia, colhidos numa onda de chamamentos alegres, separaram-se involuntariamente para atender aos convites afetuosos. Com efeito, nas bordas da grande piscina, rodeada de árvores frondosas, toda a massa de convidados se comprimia sôfrega. Mais alguns instantes e a voz aveludada de Virgílio enchia o ambiente de sonoridade, entre as quais se destacavam as notas melodiosas das cítaras e dos alaúdes que o acompanhavam. Do alto do trono improvisado, Adriano ouvia-o embevecido, recebendo a homenagem dos súditos fiéis às suas vaidades imperiais. Em ligeiro retrospecto, acompanhemos, contudo, Alba Lucínia e Lólio Úrbico, através de pequeno giro pelas alamedas claras e floridas. A nobre senhora guardava a severidade graciosa dos seus traços de Madonna, enquanto o companheiro se mostrava eminentemente emocionado. Em palestra aparentemente despreocupada, o prefeito dos pretorianos parecia distanciar-se intencionalmente dos grupos numerosos, desejoso de manifestar os pensamentos secretos que lhe atormentavam o íntimo desolado. Em dado instante, muito pálido, exclamou em atitude quase súplice: Senhora, eu vos vi pela primeira vez há mais de 20 anos.
Celebravam-se os vossos esponsais com um homem digno, e eu lamentei sinceramente não haver chegado mais cedo para disputar-vos. Acredito que vosso coração se alarme com essas minhas revelações inoportunas. Mas que fazer, se o homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos, que não mede situações nem circunstâncias, para ser sincero? Perdoai-me se vos ofendo a suscetibilidade superior e generosa, mas tenho necessidade inelutável de vos afirmar de viva voz o meu amor. Alba Lucínia escutava-o, penosamente impressionada com aquelas declarações sinceras e peremptórias. Desejou responder-lhe com a austeridade dos seus elevados princípios, como esposa e mãe, mas amarga comoção parecia paralisar-lhe as cordas vocais naquelas difíceis circunstâncias. Retomando a palavra e tornando-se mais veemente, Lólio Úrbico prosseguia. Desperdicei a mocidade com os mais dolorosos pesares íntimos. Minha alma procurou em vão, por toda a parte, alguém que se parecesse convosco. Resvalei por venturas escabrosas nas minhas tristes empresas militares, ansioso de encontrar o coração que adivinho em vosso peito. Minha existência, posto que fortunosa, está saturada de amarguras infinitas. Será que me não concedereis o lenitivo de uma esperança? Terei de morrer assim, estranho e incompreendido? Displicentemente dei meu nome e posição social a uma mulher que não pode satisfazer as expressões elevadas do espírito. Dentro do lar somos dois desconhecidos. Entretanto, senhora, nunca pude esquecer o vosso perfil de Madonna, esse olhar divino e calmo, onde leio agora as páginas de luz da vossa virtude soberana. No meu ambiente social, tenho tudo que a um homem é lícito desejar: fortuna, privilégio, políticos, fama e nome, degraus que escalei facilmente entre as classes mais nobres. O coração, porém, vive em desalento irremediável, aspirando a uma felicidade inatingível. Enquanto vos consideráveis na província, possível me foi contemporizar com os próprios amargores, mas, depois que vos revi, experimento na alma um desencadeado Vesúvio de chamas. Tenho as noites povoadas de inquietações e amarguras, quais as de um náufrago, vendo além a ilha da sua aventura, distante e inatingível. Dizei que vosso coração há de acolher minhas súplicas, que me vereis com simpatia ao vosso lado. Se não puderdes retribuir esta paixão, enganai-me ao menos com a vossa amizade honrosa e enobrecedora, reconhecendo em mim algum de vossos servos.